Se você assistiu o curso anterior de investimentos e finanças para delegatários, então já tem bons conhecimentos de renda fixa e com certeza já fez excelentes aplicações. Mas se não assistiu, indico fortemente que assista. Pode ser até após assistir esse bloco. Isso porque nas aulas 3 e 4 foram passadas as noções básicas desse tipo de investimento. E essas noções são importantíssimas para entender melhor o assunto que vamos tratar agora, que são os investimentos de renda fixa norte-americana. Para começar, a título ilustrativo, vamos fazer um cálculo bem simples de como ficaria um valor aplicado no mesmo período em um investimento brasileiro indexado a CDI comparado ao investimento americano em renda fixa com uma taxa anual de 5%. Vamos utilizar os mesmos dados do bloco anterior. Nos últimos 10 anos, a CDI ficou em 130%. E a renda fixa desse título americano, acrescido da variação cambial, rendeu 220%. Então vamos imaginar que há 10 anos atrás você aplicou R$100 mil em um título de renda fixa brasileira indexado ao CDI. Então, ao final desse período, você teria acumulado R$230 mil. Se tivesse aplicado naquele título de renda fixa americano, estaria com R$320 mil, ou seja, uma diferença de R$90 mil. Imagine se você tivesse aplicado R$1 milhão. A diferença seria de R$900 mil. A diferença é assustadora. Só essa diferença daria para comprar uma Porsche Panamera. Agora vamos falar da forma mais segura de investir em renda fixa na América, que são os títulos do Tesouro Americano, conhecida como Treasuries. Ao investir em Treasuries, você está emprestando dinheiro à maior economia do planeta. Mas como assim? Bom, o governo americano, como qualquer entidade, ele necessita de recursos para sustentar suas operações. E às vezes, as receitas de impostos não são suficientes para cobrir os gastos. Então, o governo contrai empréstimos. Esses empréstimos são feitos no mercado financeiro através dos treasuries. E, em troca, ele se compromete a pagar juros e a devolver o dinheiro em uma data futura. Como foi dito, os treasuries são considerados os ativos mais seguros do mercado. A segurança reside na garantia do próprio governo norte-americano. Então, o risco de não receber o dinheiro de volta é muito pequeno. Isso porque é altamente improvável que a maior economia do planeta dê um calote em seus credores. E existem 5 tipos de treasuries. 3 são prefixados e variam conforme o prazo de vencimento. São eles os T-bills, os T-notes e os T-bonds. Outros treasuries, chamados de TIPS, buscam proteger o investidor contra a inflação. E eles possuem vencimento de 5, 10 ou até 30 anos. E, diferentemente dos outros treasuries, o seu valor principal pode subir ou descer ao longo do tempo, dependendo da inflação acumulada no período. E por último, temos os FRNS, que são treasuries com prazo de 2 anos. Eles pagam juros de forma trimestral. Todos os treasuries podem ser negociados no mercado secundário, ou seja, o investidor pode sair antes do vencimento. Isso é muito fácil. Isso porque o mercado americano tem a maior liquidez do mundo. Mas como conseguimos investir em treasuries? Bom, assim como o Tesouro Direto aqui no Brasil, temos também o Treasury Direct. No entanto, para quem não é cidadão americano ou residente fiscal nos Estados Unidos, a única forma para acessar os treasuries é abrindo uma conta em uma instituição financeira americana. As corretoras com que trabalho têm sede na América. Então, através delas, é possível acessar os treasuries. Isso pode ser feito de forma direta ou forma indireta
através dos ETFs ou fundos mútuos. E por que devemos investir em treasuries? Primeiro, porque elas proporcionam um rendimento estável. A maioria dos treasuries regularmente pagam juros fixos e assim elas acabam proporcionando um fluxo de renda previsível. Além disso, os treasuries são considerados mais seguros do que as ações e do que qualquer outro título de renda fixa americana. E finalmente, a diversificação é um dos principais motivos para investir em treasuries. Além dos treasuries que são bonds governamentais, existem também os bonds corporativos. Esses bonds são títulos de dívida que são emitidos por empresas privadas. Eles equivalem às debêntures do Brasil. Cada bond tem suas próprias características, como prazo de vencimento, taxa de juros e forma de pagamento de cupons. As agências de classificação de risco, como a Moody's, Fitch e Standard & Poor's, dão notas aos bondes. Isso para mostrar a sua segurança e confiabilidade. E uma grande diferença entre o mercado americano e o mercado brasileiro é que nos Estados Unidos, a grande maioria dos títulos tem taxas de juros pré-fixadas, enquanto que no Brasil é possível encontrar muitas opções indexadas a Selic ou inflação. E os investidores podem escolher entre manter bondes até o vencimento, quando vão receber o retorno acordado, ou vendê-los no mercado secundário antes do vencimento. Nesse caso, eles negociam com outros investidores pelo preço de mercado. Uma outra forma de investimento em renda fixa em dólar são os certificados de depósito, ou CDs. Os CDs são títulos emitidos por instituições financeiras internacionais. E enquanto os bonds são comparáveis às debêntures, os CDs se assemelham aos CDBs no Brasil. A semelhança não é somente no nome. Tanto os CDs quanto os CDBs somente podem ser emitidos por instituições financeiras. Na prática, é como se fosse um empréstimo feito pelo investidor a uma instituição financeira, que por sua vez vai remunerar esse empréstimo com taxas pré-fixadas. Então, quais são as principais diferenças entre os CDs e os bonds? Primeiramente, os CDs são emitidos por instituições financeiras, enquanto os bonds são emitidos ou pelo governo ou por empresas não financeiras. Além disso, o valor do CD não flutua no mercado. Já o valor dos bonds, sim. Isso porque você não pode vender um CD antes do vencimento. Por isso, a sua liquidez é limitada à data do seu vencimento. Por isso, CDs são procurados por quem busca mais previsibilidade. E quais são as vantagens de investir em CDs? Bom, os certificados de depósito oferecem uma ampla variedade de vencimentos. E quanto maior for o prazo, maior vai ser a remuneração para o investidor. Um outro ponto importante é que os CDs possuem uma garantia de um seguro pelo FDIC. É um seguro de até $250 mil. O FDIC é um órgão semelhante ao FGC no Brasil. Agora vamos falar sobre os principais riscos da renda fixa americana. Em relação aos títulos brasileiros, o risco de crédito da renda fixa americana é muito menor. E o risco de crédito é o risco de o emissor de um título de dívida não honrar o pagamento. Mas nos Estados Unidos, esse risco normalmente é muito baixo. Além do risco de crédito, existe também o risco de taxa de juros. É que os preços da renda fixa são afetados pelas mudanças na taxa de juros. Quando as taxas de juros sobem, os preços dos títulos geralmente caem. E, finalmente, existe o risco de liquidez, que é o risco de, no momento da venda, não ser encontrado comprador para o título. Esse risco, em geral, também é muito baixo no mercado americano. No entanto, alguns títulos de renda fixa, inclusive os ETFs,
podem ter uma liquidez baixa no mercado secundário. Já os certificados de depósito não possuem liquidez no mercado secundário, ou seja, o investidor terá que carregar o certificado até o vencimento. É importante acrescentar que também é possível investir em renda fixa americana de forma indireta. Isso é possível através dos fundos mútuos e ETFs. Para concluir, vamos falar sobre mercado primário e mercado secundário. Bom, o mercado primário é onde novos títulos são emitidos e são vendidos diretamente ao público pela primeira vez. Nesse mercado, as empresas ou governos levantam capital diretamente dos investidores. Um exemplo típico é uma oferta pública inicial, conhecida como IPO. Na IPO, uma empresa lança suas ações ao público pela primeira vez e a finalidade é captar recursos. Assim, o dinheiro investido no mercado primário vai diretamente para o emissor do título. Já no mercado secundário, é onde ocorre a compra e venda de títulos já emitidos. Nesse mercado, os investidores negociam entre si e o dinheiro gerado na venda vai para o investidor que vendeu o título, não vai para a empresa ou para o emissor original. As bolsas de valores como a B3 no Brasil são exemplos típicos de mercados secundários. Agora, se você realmente quer recuperar as perdas que pode ter tido em algum investimento, aguarde mais um pouco que no próximo bloco vamos falar sobre os fundos mútuos e sobre ETFs. Até lá!